Salve, rapaziada, de boa, mano. Começando o primeiro, né? O primeiro flow do Picas. Aí. E hoje estamos aqui com o Diogo. Salve, galerinha, aqui quem fala é o Diogo, junto com o moço JJ. E aí, galerinha, aqui é o JJ, junto com o Brabo, o Jotinha, né? Tá ligado? Salve, rapaziada, que eu já tinha junto com o Pablo. Lindo! E aí, galera, aqui é Liu Yang Liu Pavos, tô aqui com o Moleque Dias, irmão. Salve, salve, eu sou o Dias. E bora começar, né, mano? Bom, mano, para começar assim, a gente vai falar sobre a democratização do esporte no cenário brasileiro e até mundial, assim, vamos entender um pouco mais. E para começar assim, o primórdio é saber o que é democratização. Assim, no nosso entendimento, democratização é o acesso que inclui todas as pessoas, não importando gênero, não importando condições especiais e ademais, afins. Então, assim, nós no Brasil, nós podemos vivenciar essa incrível exclusão que a gente tem de cor, de gênero. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Pavão, começa aí, por favor. Então, galera, como o Dias mesmo falou, o esporte, nos nossos dias, ele é uma forte arma de inclusão, né, dessas pessoas, ou ele deveria ser. Eu vou falar, galera, sobre dois aspectos muito importantes de duas classes que não são muito bem inclusas, né, muito bem representadas pelo esporte. Primeiro, galera, eu queria começar falando sobre os deficientes. Em 2005, né, o governo visou esse problema, viu que os deficientes têm realmente um grande déficit nessa área, né, esportiva e tal. E visando isso, o governo de São Paulo, ele criou um programa que chama Bolsa Atleta. O que esse Bolsa Atleta faz? Ele pegava, né, um certo acúmulo de verbas, né, uma certa quantidade de dinheiro para bancar, para investir em entidades, em lugares. Associações. Exatamente, que são destinadas às práticas esportivas de pessoas deficientes. Só que, no Brasil, como o sistema deficiente esportivo é muito precário, né, não conta com os profissionais especializados, a infraestrutura é muito ruim, o ambiente não é preparado tecnicamente, não foi suficiente essa bolsa e não está sendo suficiente. A gente pode ver que é muito, muito, muito pouco, tanto nos Jogos Paralímpicos do Brasil, nas Olimpíadas, quanto no nosso dia a dia. A gente vê que a gente não vê, não fala muito sobre isso, não discute, e é um tema que precisa ser muito discutido, sim. E outra classe que, infelizmente, ainda em 2020, no século que a gente está sendo pouco representado, são as mulheres. Que, de acordo com uma pesquisa de uma revista jornalística, Pé Sem Dor, afirma que pegou 2.000 brasileiras, né, e 60,6% dessas mulheres nunca tiveram oportunidade, nunca jogaram futebol. E isso é muito triste, a gente parar para pensar que nós, meninos, homens, desde pequenos, sempre fomos, né, a gente sempre foi dentro dessa cultura, tal, nossos pais, nossos amigos, nossos professores, né, profissionais sempre nos influenciaram, e para as meninas isso não acontece, né, devido a essa cultura patriarcal, machista, no contexto histórico que nosso mundo vive. E isso é realmente uma coisa que acaba destruindo o sonho, né, de muitas meninas. A gente nunca pensa nesse lado meio emocional, né? Mas muita menina tem sonho de ser jogadora, muita menina tem sonho de praticar esse esporte, mas não tem condições, não tem facilitações, E acaba não tem desistindo incentivo. também, né? Exatamente. Então, acaba desistindo do seu sonho e acaba, ficando, sabe, frustrado com a vida, mano. Isso é muito triste de se pensar. Sim. Agora E, o JJ mano, vai mandar um papinho aí. representação mais atual que a gente pode ter sobre isso, velho. Vocês viram? Fala a verdade pra mim. Vocês viram o Campeonato Brasileiro não, desculpa, o Paulista de Futebol Feminino? Teve o Tabuão, que é um time bem humilde assim. Contra o Corinthians? Não, foi contra o São Paulo. São Tomou Paulo? 29 Eu a vi. 0. Eu vi. Eu vi esse jogo, sim. Esse jogo eu vi. Nossa, São Paulo é muito bom e tal. Mas a real é que as meninas do Tabuão, elas não tinham investimento nenhum na área delas. E me Elas fala ficaram disso, onde passa esse período... jogo? Onde passa esse jogo? Não Onde acho. passa? Em canal de TV aberta vai passar Brasileirão Feminino, sabe? Isso é muito barato. Não, e assim, outra coisa que a gente pode perceber é que a gente tá num tempo de pandemia, a gente tá numa época que é difícil pra gente, sabe? A gente praticar esportes porque a gente tem acessos, que a gente é uma classe média alta que consegue praticar, e tá difícil pra gente, sabe? Aí você pega um time que não tá bom. Pega um time que é de esporte feminino, que já é desvalorizado no Brasil, no meio de uma pandemia.
E aí você coloca contra o São Paulo, você vê, assim, a disparidade de um elenco de outro, de um investimento de um clube de outro. Sim. As meninas que jogam nos clubes Paulo menores não tem. masculino, né, Gui? Tem que mencionar isso ainda. O São Paulo tá longe de ser o ideal. Não, os times. não tem nem comparação. Pegar os times da Europa, pegar. Não tem condições. Isso que a gente tá pegando um nível baixo, que é o São Paulo, né? Mas assim, a gente já percebe o quão precário do quão precária é a situação desses times menores. Não dá oportunidade para as pessoas crescerem no esporte. É muito difícil crescer no esporte feminino. Para piorar, João Lucas, além desse baixo investimento, na Federação do Piauí, o time do Tiradentes chegou no Instagram em peso, protestando, assim, isso se tornou viral, porque a federação roubou as bolas dela, tipo, deu pro masculino, entendeu? Tipo, além de tudo, ainda tem esses trem, eu fico indignado. E assim, isso que a gente tá Dias. falando de. Pode falar. Não, é que eu só ia completar o Dias que não só no time do Piauí, como ocorre um time lá no interior de São Paulo, eu não vou me lembrar o nome agora, mas ocorre um time lá no interior de São Paulo, se eu não me engano, chama 15, de futebol feminino. E em qual a própria técnica do time teve que comprar a bola, os coletes, sabe? O que elas paga a energia, paga a água do CT, né? Do centro de treinamento que elas ficam. Você vê que não tem nenhum incentivo do município, do governo, sabe? De nada, mano. O esporte que deveria gerar uma oportunidade para elas, deveria ser o lugar de segurança delas, está sendo um sacrifício, né, cara? Tá tendo que tirar dinheiro do próprio bolso, tá tendo que gastar mais tempo, investir mais do dinheiro e do tempo delas para ter uma condição dessas. E, assim, isso que a gente tá falando de futebol, né, cara? Futebol, você olha pro Brasil, pensa, futebol na hora. Você pegar os esportes menores, cara, é um negócio ridículo. Ridículo. O quão ruim nosso país tá e o quão atrasado a gente tá. Porque, vamos olhar aqui pra Goiânia mesmo. Lá no Goiás, a estrutura que o Goiás tem pra futebol, a estrutura que eles têm, o dinheiro que eles colocam pro futebol e nas outras modalidades nada, sabe? O vôlei e o basquete tem que dividir a mesma quadra. Sim. Os caras não têm uma quadra separada um pro outro. Isso aí é verdade. Eu treinei lá um tempo no Goiás. Assim, eu não vou lembrar, porque são muitos, são mais de 10 campos, assim, pro futebol. E tem uma quadra. Um time feminino lá, e tem uma quadra só, né, que você falou pro Exatamente. vôlei. A Roberta, nossa amiga, treina vôlei lá e tem hora que tem que dividir quadra com basquete. Ela já me contou que a equipe de basquete de vôlei tem que ficar intercalando, sabe? É um negócio que, assim, ridículo, ainda mais pela dimensão que o Goiás tem, que é o maior time do estado. Sim. Aí você vai indo pra times menores e só vai piorando, sabe? Então a gente vê o quão atrasado a gente tá. Isso, Do papo já tinha. exatamente isso que a gente tá falando de um dos problemas, né? Se já não bastava só isso, tem outro também que, assim, é tão ruim quanto, né? E já é de um modo geral também, não é só com mulher nem nada, é tudo. E não só no futebol também. Também, né, os exemplos mais famosos, assim, que a gente sabe, é no futebol. 2 ainda no mesmo ano, 2014, que é o racismo, né, mano? Essas duas ocorrências aí em 2014 com os jogadores brasileiros, né? Na Libertadores, o jogador Tinga do Cruzeiro foi insultado pela arquibancada, né, pela torcida, e o brasileiro Daniel Alves jogando lá na Espanha pelo Barcelona, cobrando lá o escanteio, se não me engano, né? Aí jogaram a banana a torcida jogou a banana nele lá e ele foi lá e comeu, né? Esse ano ainda teve o caso do Neymar, o cara xingando ele. O que deu pro Você cara? vê O que deu? Deu nada, mano. nada. Como sempre, né? Quando o cara tem dinheiro, sabe, quando o cara tem dinheiro nessas áreas, não vai dar nada pra ele, sabe? Exatamente. É tenso, mano. Foi contra só o Neymar, né? O cara é gigante e não deu nada pra ele. Então. Essas práticas, assim, nossa, o tanto que isso machuca o cara, o tanto que isso exclui o cara, o tanto que isso oprime o atleta, assim, da prática esportiva é desanimador. Exatamente, o cara tá fazendo o trabalho dele. A representatividade, olha a importância que o preto tem no futebol brasileiro, sabe? Olha, Pelé, Neymar, Ronaldinho Gaúcho, exatamente. Sabe? Só tem os maiores jogadores do futebol são negros. Os que realmente representam o futebol são negros. Quem representa o futebol são os pretos, os negros. Quem a gente olha na seleção brasileira, sabe? Os melhores, e mesmo com eles, sabe, eles saindo, Ronaldinho Gaúcho era pobre. E mesmo ele lutando a vida inteira,
saindo do pior, ele ainda vai chegar num lugar alto para sofrer esse tipo de Um preconceito em exemplo, 2020. por exemplo é a seleção francesa, que, se eu não me engano, 70% é constituído por jogadores negros. Sim, César. Sim. E Sim, ainda- exatamente. Exatamente. E assim, galera, por mais utópico que pareça, é uma realidade que a gente consegue alcançar. Se a gente olhar o que aconteceu na NBA esse ano, cara, é outra realidade. Os caras, todo mundo, né, na NBA e na NFL, que é a Liga de Futebol Americano, os caras iniciaram um movimento contra o racismo lá mesmo, ajoelhando contra o hino americano, levantando o punho. Tanto que foi forte, né, nesse... Cara, eles boicotaram o jogo, fizeram muita coisa lá, cara, e movimentaram as massas lá nos Estados Unidos. O resultado da eleição é a prova disso, sabe? Exatamente, era isso que eu ia E falar. Eles alteraram as eleições, cara. E olha o os caras tamanho mudaram disso, as olha eleições. Foi o A maior número de importância do votantes da esporte história vem dos na Estados cultura, Unidos. né, mano? Realmente. O esporte Exatamente. E assim, não é só um elemento. a gente não dá esse devido valor, sabe? Eu não acho que a gente deve colocar os Estados Unidos num pedestal e olhar pra eles e vangloriar eles, mas querendo ou não, cara, se a gente for comparar o Brasil com os Estados Unidos em relação a oportunidades no esporte, principalmente nos esportes menores, é só olhar as Olimpíadas, o que acontece nas Olimpíadas. Quem ganha a Olimpíada? É Estados verdade. Unidos e Chile. Sim, Por quê? além Porque os disso, caras tem têm estrutura pros caras. a maior discrepância do futebol, que é a seleção estadunidense, que é a melhor do mundo, e a que vem em segundo é o Brasil. Se eu não me engano, um dado que eu olhei há um tempo atrás, de 23 partidas entre as duas seleções, o Brasil ganhou só 3. Então, E o Brasil é considerado uma das melhores seleções do mundo. E, João Então, Lucas, a primeira, outra coisa, né, que você tinha falado sobre a diferença, né, esse grande abismo que existe entre os Estados Unidos e o Brasil, esse incentivo que os Estados Unidos dá, né? Os Estados Unidos dá ao estudante. Porque aqui no Brasil, como a gente pensa, né? Eu tenho um irmão, por exemplo, meu irmão chama Davi, ele tá jogando bola atualmente, ele tá tendo essa luta, né? Porque vive no Brasil e tal. Ou ele estuda ou ele joga bola. Não dá para você focar no Enem, focar no sistema brasileiro de ensino, sistema que vai te cobrar por vida inteira, sei lá, fazer uma prova e querer alcançar seu sonho jogando bola com as piores oportunidades que você vai ter, é o grande impasse. Com Nem só no esporte, né, mano? com esse pouco investimento. E ele é homem, saca? Ele é um homem, ele tem exatamente, dinheiro, Tá passando exatamente. ele tem dificuldade, dinheiro, né? ele é Agora branco. imagina quem não tem isso aí. E quem não Imagina tem, quem não tem. entendeu? A gente pensa de falar, Exatamente. mano, isso é uma realidade que eu vivo em casa. Eu sendo rico, sendo branco, sendo homem, e eu vivo isso em casa, saca? Imagina as mulheres faveladas, sabe? Mulheres negras, Cara, sabe? aqui no Brasil, querendo ou não, o esporte não vai agregar na sua vida acadêmica. O que é uma realidade que é muito triste, cara, porque, tipo, as pessoas simplesmente vão desconsiderar que você faz uma atividade esportiva, que você tá lá competindo, que você tá lá ralando, e não vai colocar, não vai adiantar nada pro seu currículo, não vai adiantar nada pro seu Enem, não vai adiantar nada. Os caras não te dão bolsa em 95% das universidades do Brasil, não vai ter uma bolsa de atleta. Eu acho que. Então, eu Vou falo, falar gente, uma coisinha. Nesse contexto, assim, do futebol e tal. Por mais que seja uma situação que parece ser irreversível, que realmente é muito complicado, porque já vem de um contexto histórico, eu acho que nesse contexto, se espelhar nos Estados Unidos, acho que seria bom, por quê? Porque foi todo um movimento criado que deu voz a todo mundo. Não é à toa que foi o que vocês Sim. falaram da eleição. Por exemplo, todo gesto que eles fizeram, todos os protestos, realmente fez com que todos eles tivessem voz nesse momento, entendeu? Então, assim, Refletiu, né? Nas eleições, exatamente. refletiu no Sim. futuro. Agora, exatamente. sim, levando para Mas outra além vertente, disso, ainda tem as outras pessoas que são excluídas, né, Diogo? Você pode falar melhor sobre isso. sim, além disso, além de tudo que foi dito, como se não fosse suficiente, a comunidade LGBTQ é muito excluída. Eu particularmente, como me considero bastante inserido no mundo esportivo, principalmente no futebol. Não, sinceramente, eu nunca vi nenhum jogador homossexual. Eu não Na conheço TV eu joguei com algum nenhum deles. Na atleta. história do futebol, a gente nunca Sim. viu um jogador. Vocês estão entendendo isso, galera? O poder na história do futebol, velho. Um Realmente. jogador. Você pegar aqui da gente, vocês não conhecem ninguém da Champions League Eu ou não da conheço Série A do ninguém Brasileiro Não. que já jogou, que joga, que. ou da Premier, eu não conheço nenhum. Nenhum. Desculpa, Diogo, a gente Eu cortou acho, pra eu falar. acho que isso varia da sociedade em si, né? E do preconceito que eles vivem dentro do esporte em si. Primeiro, a falta de oportunidade, a falta de incentivo para essa comunidade e o preconceito dentro Nas de campo, escolas. dentro dos treinos, sim, em todos os lugares.
Mas É. como o JJ já falou, um caminho a ser seguido é o dos Estados Unidos. E a melhor jogadora dos Estados Unidos, Rapinoe. Rapinoe. Rapinoe, sim, ela é assumidamente homossexual. Ela namora uma jogadora da NBA. E WNBA. a melhor jogador. Isso. A melhor jogador do planeta. E é o seguinte, Então, Diogo, sim. só mais um exemplo, não só nos Estados Unidos, mas a gente tem uma jogadora na nossa seleção mesmo brasileira, A Cristiane. Marta, né? Marta A Cristiane Marta também. A Cristiane. Cristiane. A Marta, a gente não tem certeza, assim, É, ela a nunca Marta. revelou, mas a A Cristiane, ela é Cristiane, assumida e ela é militante assumida. nessa causa. mas o futebol feminino tem essa característica de ser mais Exatamente. É mais aberto em sim, relação a mais Mais isso. aceito, né? Sim. Exatamente. Querendo Tipo, ou eles não, abraçam já mais é uma essa comunidade causa também. que passa pelos mesmos problemas. Sim. Exatamente. É uma comunidade que passa por tantas dificuldades e não tem problema com isso, sabe? Sim. Então, isso só prova o quão possível é da gente reverter essa situação. Exatamente. E é uma coisa que o E, futebol gente, pra machista finalizar, assim... tem que se espelhar, né? Pode falar, Pavão, futebol. desculpa. É uma Exatamente. coisa Futebol que feminino. tem que se espelhar, gente. A gente, por mais que a gente pense, putz, mas é tão precário e tal, além de a gente incentivar, a gente tem que se espelhar, né? Na mentalidade que elas têm, sabe? Sim. Dessa aceitação, dessa quebra de preconceito, que todo mundo que tem, sabe? Só A gente tem que acrescentar uma quebrar. coisa, porque A masculinidade tóxica no nosso meio. querendo ou não, É. todas essas atitudes que acontecem, desse preconceito, de modo geral, o racismo, a homofobia, tudo, faz com que a gente pense que a gente está só regredindo. Mas se você olhar nessa realidade do futebol feminino, do esporte feminino, elas abraçam com tudo. Então, como se elas também, ao mesmo tempo, estivessem a um passo a mais Verdade. que nós, entendeu? À frente, Exatamente. exatamente. Enquanto não enquanto elas têm um passo atrás, um passo não, né? Vários passos Vários atrás passos em atrás. questão de investimento e estrutura, elas estão vários passos à nossa frente em relação a essas ideias morais, em relação a tudo que elas abraçam, em relação a tudo que elas englobam dentro do Por esporte. isso, o O principal que motivo é o de ideal, né? O levantar elas. esporte devia ser algo para te levantar e para te englobar Exatamente. e não te excluir, É como uma acontece. ferramenta de Muitas inclusão vezes. social. Pra Né? finalizar aqui, porque tá muito longo. Beleza. Pra finalizar, assim, faltou não, a gente deixou pro final, realmente. Porque você pensa em democratização, você pensa principalmente na questão monetária, na questão financeira, né? E assim, imagina o tanto de vidas que a gente podia salvar nas comunidades, Rio de Janeiro, São Paulo, em todas as comunidades carentes, nas favelas. O tanto de vida que a gente poderia salvar com esporte, entendeu? Sim. Porque, assim, o esporte dá um propósito na vida, o esporte te guia por um caminho que você tá focado, você quer ser aquilo e tal. E Não é só apesar de lazer, nossos né, mano? maiores jogadores, Não é só lazer. exatamente, Não é só É lazer. muito mais que esporte. é uma mentalidade. E nossos jogadores, os principais, vieram da pobreza, vieram num lugar assim muito carente e tal. Mas assim, esses foram uma minoria assim, muito em 1 minoria, milhão. Exatamente. 0,01%, sim, que conseguiram ter a vida salva pelo esporte, pela dedicação deles, pela garra que eles tiveram. E os amigos deles, os primos que viviam no mesmo lugar, que não conseguiram ter essa mesma oportunidade. Exatamente. E, cara, assim, A maioria, tráfico, drogas, isso consome a sociedade mais periférica. E vai Assim. pro é muito o que a crime gente falou também, antes, cara. É muito difícil um cara ser um jogador de futebol profissional. Isso é uma coisa que é óbvia pra todo mundo que tá. Todo brasileiro. Mas vamos pegar novamente, bater nessa tecla do sistema americano. Vamos supor que tem duas pessoas, um vai conseguir ir pra NBA e o outro joga muito bem. Aqui no Brasil, o que joga muito bem, às vezes, cara, vai perder a vida, às vezes vai cair nas drogas, mas lá, se o cara jogar bem, ele vai conseguir uma bolsa em uma universidade, ele vai conseguir Se ele for trazer do dedicado. esporte um futuro. E aqui no Brasil a gente não tem essa realidade. O cara que às vezes ficou em segundo lugar, não vai adiantar nada pra ele. E você é incentivado a seguir uma carreira, a seguir algum caminho relacionado ao esporte. Então, Exatamente. alguém tem E para alguma finalizar, consideração Dias, final aí? para Pode falar, finalizar, pode falar. a gente pode resumir tudo que a gente falou em duas palavras, né? Acessibilidade e inclusão. 3. Acessibilidade, inclusão e preconceito, né? 3 coisas que o Brasil tem que melhorar, que tem que se enfrentar para poder pensar, mudar. E a gente jovem, né? A gente tem que ser jovens que tem que defender essa ideia para levar para o futuro. Porque quem vai construir o Exatamente. futuro, a gente é a próxima geração que vai vir.
Então que a gente possa conscientizar os adolescentes, os jovens à nossa volta, para que a gente possa realmente fazer uma mudança nesses temas. E eu quero engajar aqui, quero pedir a participação dos nossos amigos que estão vendo nosso vídeo aqui. Salve, galera. Eu quero que vocês comentem aqui o que vocês acharam, o que faltou da gente falar e tal. Agrega a nossa discussão aqui, que a gente realmente tem que levar isso para frente, tem que exaltar essa luta. E eu acho que é isso. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Eu. É isso, Eu exatamente vou o que você falar. falou. O tema do esporte é muito importante pra gente e tem que seguir em frente, tem que continuar discutindo, tem que continuar levando esse assunto adiante. Fala aí, Sim. Jotinho, pra você falar. Eu queria falar antes do Ju Lucas me cortar, tipo, Tramontina. É o seguinte, eu queria falar sobre as favelas, né? Que é o seguinte, tipo assim, por mais que todos os jogadores que conseguiram sair das favelas, da pobreza, sabem pelo que passou, todos sabem que sofreram muito, eu gosto da atitude deles em criar instituições e Isso é verdade. incentivar e investir nesse meio. É o Instituto Neymar, né? Exatamente, o principal aí é lá o no Rio. Neymar. É, mais ou menos isso. Então é isso. É isso então, galera. É Beijo, isso. então. Isso. Demais esse trem. Valeu aí. Valeu. Abraço do Picas. Tamo junto. Abraço do Picas. Abraço.